Olá, bem-vindos a mais um episódio da Casa aos Pecados. Hoje vamos desmistificar as carpintarias de uma casa. Depois do que vais ouvir hoje, faço-te uma promessa. Quando fores ver uma casa, nunca mais vais olhar para as portas, roupeiros e rodapés da mesma maneira. E quem gosta de remodelar às três pancadas também não vai achar piada nenhuma a este vídeo. Começando pelas portas interiores. Existem essencialmente 4 tipos. As portas convencionais, que abrem e fecham utilizando dobradiças fixadas ao batente. Podem ser feitas de madeira, metal, vidro ou com combinação de vários materiais. Por sua vez, as portas pivotantes. Estas portas giram em torno de um eixo vertical, geralmente instaladas no centro da porta ou numa extremidade. São uma opção moderna e elegante, adequada para espaços amplos. Depois temos as portas de correr. Este tipo de porta desliza horizontalmente ao longo de uma calha, que existem no chão ou no teto. São ideais para economizar espaço e criar uma sensação de fluidez no ambiente. Por último, temos as portas dobráveis, que basicamente são portas que se dobram no meio quando abertas, economizando espaço e permitindo uma abertura mais ampla quando necessário. São comumente usadas em closets e áreas de passagem estreitas. Existem ainda portas interiores em vidro que são ótimos para criar uma sensação de amplitude no espaço e conectividade visual, mas que não entram no tema de hoje. Então, sobre o que mais se usa por cá, trouxe-vos aqui estas duas mini portas completas. Esta lacada e esta em folha de madeira. E algumas amostras de vários tipos diferentes de aduelas e revestimentos mais comuns para vocês verem. Começando pela composição do que eu tenho aqui. Isto é a aduela. Estas coisas chamam-se guarnições. Depois temos as dobradiças e os puxadores. E os batentes. Sobre as dobradiças, existem as ditas normais, que são estas, e portas com as chamadas dobradiças ocultas. São estas que estão aqui. A dobradiça fica para dentro da aduela, ou seja, quando tu fechas a porta, não vês absolutamente nada. As dobradiças ocultas são mais caras que as normais, mas esteticamente fica um trabalho mais agradável à vista. Sobre os puxadores, existem vários formatos. Os mais comuns com secção circular, como este, ou com secção quadrada, como este. Agora é que isto vai começar a aquecer. Sobre as aduelas, tenho aqui por ordem decrescente de qualidade. Em madeira maciça, que já pouco se utiliza por serem estupidamente caras. Em contraplacado marítimo, para mim a melhor composição que podes escolher para uma aduela e guarnição. E existe também em MDF hidrófugo, que pode ser posteriormente lacado ou levar um revestimento em CPL, ou se quiserem, Continuous Pressure Laminate. Existem ainda em MDF normal, que me recuso a ter aqui, pois não prestam para nada, mas infelizmente vêem-se todos os dias, principalmente em remodelações baratuchas, onde a única coisa que importa é o lucro de quem as remodelou. Estão a ver aquelas portas com ar e puxador incluídos que existem à venda por 150 €? É deste tipo de material que estamos a falar. Então, e tu agora dizes assim, sabes lá tu se eu tenho capacidade para comprar uma porta melhor? Tudo certo. Tem sempre de existir opções para todos os bolsos e, infelizmente, nem toda a gente tem capacidade financeira para comprar uma porta de 300 ou 400 € lacada. As portas com revestimento em CPL também são boas. O problema é o que está por baixo desse revestimento. Basicamente, tu, nas grandes superfícies, tens 2 tipos. Tens o MDF hidrófugo e o MDF normal. Se não consegues chegar às portas de 400 €, eu entendo, mas pelo menos dentro das mais económicas, com revestimento em CPL, deves comprar as que são obrigatoriamente em MDF hidrófugo. Nunca em MDF normal, pois se estiveres num ambiente mais úmido ou a apanhar água, era uma vez uma porta. Então, e como é que eu vejo isso se a porta já estiver montada? É para essas coisas que existem os vídeos da Casa aos Pecados. Vais à parte onde se encontra o fecho e trinco e consegues facilmente perceber de que é composta a aduela que estás a analisar. Se for assim, é de madeira maciça. Se for assim, é de contraplacado marítimo. Se vis uma cor verde, significa que é MDF hidrófugo. O problema é quando o que tu vês é castanho como está na imagem. Isto significa que o interior da aduela é em MDF normal e, como tal, não resistente à umidade e ao contacto com a água. É só a pior coisinha que existe no mercado para portas interiores. O que é que eu quero dizer com isto? Se fores ver uma casa remodelada e detectares esta situação, pergunta-te logo se meteram esta qualidade naquilo que fica à vista, o que é que será que fizeram no resto da remodelação? Sobre as portas, regra geral, as de hoje não variam muito. O interior pode ser em aglomerado de madeira, que são mais caras e se aplicam sobretudo no exterior, ou de estrutura de cartão alveolar, que são as mais comuns para interior. O que faz depois a diferença numa porta é a espessura da camada de revestimento, seja em folha de madeira, como esta, ou revestida a CPL, que não tenho aqui, ou mesmo lacada. Uma das formas que tens de analisar a qualidade da porta é pelo seu peso. Quanto mais leve,
menos espessura de revestimento e, à partida, menos qualidade terá. Existem portas com estrutura de madeira maciça à volta e outras que são quase 100% em cartão alveolar. Dizer-vos também que as portas de madeira maciça caíram em desuso pelo preço absurdamente caro e porque são também mais suscetíveis a sofrerem empenos com o tempo. Uma coisa que não estava no texto que escrevi sobre esta matéria, mas também podemos falar, tem a ver com estes coisinhos, ok? Isto basicamente são rebaixos nas portas, ou seja, nós podemos ter portas completamente lisas ou portas com os denominados rebaixos, que podem ser assim na horizontal, há uns assim na vertical, há outros que fazem assim uma curva, existem algumas opções, ok? É só estética, aqui é só estético. Dizer-vos que portas com rebaixo é um nadinha mais caro. Agora vamos aos rodapés. Os rodapés são elementos decorativos e funcionais instalados ao longo da base das paredes de um ambiente. Eles desempenham várias funções, incluindo proteger a parede contra danos, esconder fios elétricos e fornecer um acabamento estético ao ambiente. Podem ser essencialmente compostos por madeira maciça, contraplacado marítimo, MDF hidrófugo, que é aquele verde, se recordam, que não tenho aqui, PVC, que é o que mais se utiliza nos dias de hoje, e trago-vos aqui, se recordam da nossa conversa das portas, trago-vos aqui o exemplo de MDF normal lacado depois de apanhar água. Se repararem, castanho, apanhou água e vejam como é que fica. Escusado será dizer que numa aduela ou numa guarnição, o comportamento na presença de água do tal MDF castanho será exatamente aquele que eu tenho neste rodapé. Vocês não têm noção da quantidade de casas que eu já fui ver e os rodapés estavam assim. É caso para dizer que o barato pode sair bastante caro. Para vocês perceberem, para ele ficar assim não é preciso muito, basta encostar-lhe uma esfregona molhada. Existem vários tamanhos e feitios. O mais comum é este que eu tenho aqui, de 7 cm, e acompanha a espessura das guarnições que rodeiam as portas. Em casas mais antigas ou em remodelações mais rústicas, é comum verem-se rodapés com 10 cm de altura, podem ou não ter rebaixo e bem executados conferem um ambiente estético bastante acolhedor. Dizer-vos que, pela aplicação dos rodapés, vocês conseguem facilmente perceber o jeitinho ou o brio, se quiserem, do carpinteiro que esteve na vossa obra. Como? Através da qualidade de execução das meias esquadrias entre as várias peças de rodapé. Muitas vezes ou deixam imperfeições e enchem as juntas com silicone, ou metem tudo a direito e não querem saber. Por fim, vamos falar um bocadinho sobre os roupeiros. Antes de irmos ao interior, vamos falar um bocadinho sobre as portas. Estas podem ser de correr, economizando espaço dentro do quarto, ou de abrir, que esteticamente fica mais agradável à vista. As de correr normalmente correm numas calhas e levam umas pecinhas como esta que eu tenho aqui. Se repararem, esta em específico tem um sistema de travamento e de afinação, o que evita que as portas estejam sempre a sair do sítio, como tipicamente acontece neste tipo de solução. Nas portas de abrir, podes optar por colocar puxadores ou um sistema click-clack, que evitam a furação das portas. E se tiverem um mínimo de qualidade, porque há vários, esteticamente ficas com um roupeiro muito mais clean, digamos assim. Mas também com algumas dadas à mistura. Em relação às dobradiças, trago-vos aqui dois exemplos, com e sem amortecedor. A diferença não é assim tão grande e se escolheres ou pedires com amortecedor, não vais ter o problema de ouvir as portas a bater. Isto é a diferença entre dobradiças com, ou neste caso sem, e com amortecedor. Esta é normal, ok? E esta com amortecedor. Repararem, elas são da mesma marca, neste caso da Pecol, por isso cabe-nos a nós ter o conhecimento suficiente para poder escolher a melhor solução. Em relação ao interior dos roupeiros, o que faz a diferença é, sobretudo, a espessura das ilhargas e prateleiras. O que é que eu quero dizer com isto? 95% dos roupeiros que vês por aí têm uma espessura de 16 mm. Se tiveres muita roupa para guardar nas prateleiras e não quiseres que elas fiquem assim, pede os roupeiros todos com uma espessura de 19 mm. Agradece-me depois. Tenho aqui um mostruário das cores que mais se utilizam nos dias de hoje. Cor de alumínio, branco, antracite, cinza, linho e o denominado algodão. Qual é que gostas mais? Habitualmente, tu vês na maior parte das obras branco ou linho. Se me perguntares a opinião pessoal, eu não conhecia o algodão e acho que é bastante interessante também.
ok? Eu, por exemplo, já fiz cozinhas em que o interior é tudo com antracite. Em relação ao sistema de montagem, da pior para a melhor qualidade em termos de execução de trabalho, temos roupeiros montados com parafuso, roupeiros montados com cantos de ferro ou plástico, roupeiros com o chamado ou denominado sistema roda fixe, e isto que para mim é o melhor, roupeiros com o chamado sistema Clamex, que fica tudo oculto e um trabalho de orives. Uma pergunta que me colocam muito: como é que eu elimino a umidade dentro de um roupeiro? Eliminar totalmente não é fácil, só se colocasse um sistema de ventilação natural ou mecânica dentro do armário. O mais comum que as pessoas fazem, e tu podes fazer também, é comprar uns sacos organza e colocares pedaços de giz ou bicarbonato de sódio, pois são matérias absorventes que ajudam a reduzir o risco de mofo. Por último, deixem-me por favor agradecer mais uma vez ao Paulo Santos da JS Carpintaria e ao Santos e Oliveira. Ter estas coisas todas para vos mostrar, além de trazer mais interatividade a este vídeo, elucida-vos a vocês e a mim muito melhor sobre aquilo que estamos a falar. Se te interessam estes conteúdos, não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações. Podes também seguir-nos no Instagram através da conta oficial bruno.casasdotejo. Um abraço, vemo-nos no próximo episódio da Casa aos Bocados.